Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje daremos sequência à nossa temporada. Hoje é o penúltimo episódio do nosso podcast. Semana que vem teremos o último. Se vai ser o último do ano, eu não sei, mas semana que vem teremos o último aí, em que a gente vai ainda continuar nessa nossa empreitada de falar exatamente das questões do Carnaval de São Paulo. Bem, hoje o nosso tema é o Carnaval de 1954, Carnaval este marcado pelos 400 anos da cidade de São Paulo, uma época em que o Carnaval na cidade de São Paulo ele era bastante amplo, também bastante disseminado pela cidade. Então hoje esse é o nosso tema, esse é o nosso foco, e hoje então a gente vai também perceber o Carnaval a partir de uma outra perspectiva, que é a partir de crônicas, de matérias, de outras várias fontes possíveis de se enxergar o Carnaval. Então hoje aqui a gente vai estar meio que dentro das folhas de jornal, tanto do estado de São Paulo quanto da Folha de São Paulo. Então esse é o nosso objetivo hoje. Então, antes de mais nada, deixe de seguir o CBC Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar, comentar esse vídeo e também de se inscrever no nosso canal e apertar o sino de notificações. Se você estiver em alguma das plataformas de áudio, também não deixe de se inscrever no nosso canal para você ter as atualizações assim que os episódios forem postados. E também lá no YouTube, nas plataformas de áudio, nós temos os 134 episódios do Sampa Samba. Então é isso. Aqui não falta opção. Bem, então vamos aqui, antes de mais nada, entender o contexto do que a gente está falando, né? A gente está falando aqui, portanto, de uma São Paulo bastante diferente do que ela é hoje. Uma São Paulo que, por exemplo, tinha muitas propagandas nas ruas, avenidas que contrastavam entre bonde, ônibus, carro, algumas motos, bicicletas. Dependendo da região, você tinha até cavalo e charrete andando na rua, mas era São Paulo bastante diferente. Em 1954, na verdade, para ser mais específico, né, em 1953, para ser bem sincero, a gente teve aí o começo do que seriam os preparativos, né, para os 400 anos da cidade de São Paulo. A ideia da comissão, da prefeitura como um todo, era de vender uma cidade moderna, uma cidade que estava plena no seu desenvolvimento, plena no seu progresso e que, portanto, estava ali querendo se mostrar para o Brasil e principalmente para o mundo como um novo centro econômico. São Paulo, né, a cidade, não a cidade de cima, mas do estado como um todo, sempre foi um centro econômico do Brasil no século XX, principalmente por causa do café. Então, a cidade de São Paulo, de certa forma, ficou bastante escanteada por causa dos centros, né? Porque você tinha um centro cientista, onde ficava a Bolsa do Café, você tinha um centro do interior, ali entre, principalmente Campinas e Sorocaba, você ali tinha grandes fazendas, grandes proprietários de terra como um todo, mas o fato é que São Paulo queria se vender nesses seus 400 anos. Então, assim, grandes avenidas seriam reconstruídas ou construídas, ou iniciar-se um projeto, né, de arquitetura e urbanismo novo na cidade, seria uma segunda onda que aconteceria. Essas construções seriam, na sua grande maioria, modernas. Então, assim, você colocaria também monumentos, esculturas, de certa forma, praças, parques novos para essa população. Um dos emblemas maiores dos 400 anos da cidade de São Paulo, do quatrocentenário como um todo, era exatamente o Parque do Ibirapuera. Então, assim, o quarto centenário como um todo, ele serviu como um centro de memória, né? Imaginada de uma cidade que estava em reconstrução, ou que queria se reconstruir, ou queria polir ainda mais a sua história. Então, assim, nos festejos dos 400 anos da cidade de São Paulo, você tinha uma presença muito pequena de população preta, ou de representação negra e indígena nessa São Paulo. Então, o que São Paulo queria se vender era como uma cidade miscigenada, uma metrópole onde todos se encontravam, e ali você tinha o paulistano como um todo. Então você tinha, na verdade, uma ideia de futuro e de progresso em que o negro não estava presente, né? Por exemplo, o Lofego, que é um importante
historiador dos 400 anos da cidade de São Paulo, né, nas suas pesquisas, ele mesmo comenta, né, que, por exemplo, na questão de representação nas esculturas, você tinha praticamente uma escultura negra, e essa escultura negra, que é a Mãe Preta, que ainda fica no Largo do Paissandu, ela foi extremamente polemizada na sua construção. Além disso, dentro da organização como um todo, você tinha uma presença de grandes personalidades da cidade de São Paulo como um todo, então você tinha uma visão branca de enxergar a cidade. O grande centro, né, o grande emblema, a grande joia dos 400 anos seria exatamente o Parque do Ibirapuera, que seria uma reconstrução moderna, com jardins amplos, um lago gigante, a arquitetura bastante moderna. A região do Ibirapuera como um todo já era espaço de algumas obras e de algumas locações que já estavam pensando-se para 1954 para serem grandiosas, mas aí você uniu tudo dentro do mesmo espaço e você teve o começo do que é hoje o Parque do Ibirapuera. Então esse começo dos 400 anos da cidade de São Paulo já começaria ali em janeiro, por isso que a preparação dele começou em 1953, e de janeiro a dezembro, do dia 1º de janeiro até o dia 31, você teria comemorações, festejos e outras coisas mais. Só que o carnaval, ele não fazia parte da organização como um todo dos 400 anos da cidade de São Paulo, porque na verdade quem teve a incumbência de fazer o carnaval dos 400 anos da cidade de São Paulo acontecer foi exatamente o Centro Paulista de Cronistas Carnavalescos, que seria exatamente o responsável pela organização de todos os festejos que iriam acontecer na cidade. Então aqui a gente está falando dos bailes de carnaval, que por mais que eles fossem públicos, os bailes tinham que estar dentro de uma regulamentação, dentro de uma ordem específica de venda de produtos do COAP, que era o Departamento de Policiamento Econômico da Prefeitura. Mas então os bailes, por mais que não fosse da organização do CPCC, eles tinham ali, portanto, uma organização também. Mas a comissão como todo organizaria o carnaval de rua da cidade, principalmente de cordões, escolas de samba, dos cursos, dos carros alegóricos e de outros festejos oficiais. A Prefeitura de São Paulo não participou também da organização, né? Como diz aqui a nota do jornal Estado de São Paulo, em virtude da situação financeira da prefeitura, não será oficializado o próximo carnaval. Então, ou seja, o carnaval não seria necessariamente, não teria a estampa, o selo da prefeitura de aprovação. Um dos motivos disso era o prefeito, né? O prefeito de São Paulo na época era o Jânio Quadros, que nesse processo entre 53 e 55, quando ele vai ser prefeito da cidade, ali bem pouco, né? Ele fica ali 1 ano e 298 dias. Muito comum, né? O Jânio Quadros praticamente nunca completou as suas legislações. Mas o fato é que o Jânio, que era do Partido Democrata Cristão, tinha ali o seu vice-presidente Porfírio da Paz, que era do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, mas o fato é que não tinha nenhum compromisso da prefeitura, né? O Jânio Quadros nunca foi fã de carnaval, essa é a grande verdade. Então, não é de se espantar que não existisse uma representação da prefeitura. E também na nota diz, né, um pouco num outro contexto, né, a fim de serem desfeitas por notícias tendenciosas, né, o Centro Paulista de Cronistas Carnavalescos sente-se no dever de comunicar ao povo de São Paulo que o patrocínio do carnaval deste ano foi feito pela Comissão do 4º, que auxiliando os cronistas possibilitou a vinda de passistas do frevo pernambucano, a construção dos carros alegóricos, a vinda de uma escola de samba do Rio de Janeiro com 500 figurantes. E a prefeitura também colaborou de várias maneiras. Mas, como diz aqui bem a nota, essa aqui foi uma nota meio de compensação ao que foi falado. A prefeitura não financiou, ela participou, por exemplo, de reordenamento das ruas, a retirada dos bondes e outras várias coisas que não é necessariamente um dever econômico, mas sim um dever de organização da cidade como um todo. Mas se em São Paulo o problema estava exatamente na questão da oficialização, né, da organização como um todo, na cidade, entre aspas, vizinha, né, descendo ali um pouco a serra, você tinha exatamente a cidade de Santos. Em Santos o negócio era totalmente oposto. O Carnaval de Santista nos anos 40, 30, dos anos 40, 50 e 60, né, era o grande centro
da folia na cidade, no estado como um todo. Era reconhecido como um dos grandes carnavais do país. Então você sempre teve, de certa forma, um incentivo da prefeitura. Só o Carnaval de 54, ele é marcado também pela oficialização por completo do Carnaval como um todo, né? Então foi feita exatamente em reunião na prefeitura, e que participou os elementos da imprensa e rádio, foram tomadas medidas preliminares para incentivar essa festa, tais como a elaboração de regulamento para os clubes, ranchos, tribos, blocos e escolas de samba que desejarem participar do desfile que será realizado no primeiro dia de carnaval. Aí o critério, a comissão de jogador, tudo seria ali organizado e refletido com o tempo. O que é importante de pontuar aqui, né? Além da imprensa, que tem um papel fundamental dentro da organização do carnaval nessa época, né, antes da prefeitura interferir como um todo, o Carnaval Santista ele já tinha um emblema de oficialidade e também de organização. Ele era muito mais organizado que o Carnaval de São Paulo. Por exemplo, se a gente pega as escolas de samba de Santos, elas eram extremamente organizadas, elas tinham, de certa forma, um certo recurso a mais do que as escolas de samba de São Paulo. E outro dado, né, quando você tinha um carnaval metropolitano, carnaval do estado, quase sempre as escolas de Santos venciam, principalmente X9, Brasil e Império de Samba. Você tinha uma rivalidade entre as cidades, mas você também tinha uma rivalidade entre as escolas, né, porque as escolas de Santos eram muito mais organizadas. Tanto é que uma escola de Santos, que era Brasil, que estava no seu auge, vai ser convidada para desfilar nos 400 anos da cidade de São Paulo. E o resultado é bastante inóspito, né? Porque ela vence. Então, assim, esse contraste é interessante para a gente perceber como que o poder público enxergava a festa. Se em São Paulo, num ano bastante importante, emblemático, que era os 400 anos da cidade de São Paulo, você não tem nenhuma representação carnavalesca oficial dentro da data, você, pelo contrário, em Santos, se tinha uma oficialidade da prefeitura, da comissão como um todo. Então, esse é um contraste bastante interessante. Só o fato da organização do Carnaval de São Paulo ser feita pelos cronistas, ou seja, pelos jornalistas da cidade, já mostrava que o carnaval durante muito tempo em São Paulo, ele era muito mais informal na sua organização, inclusive na sua premiação, do que a gente tem hoje. Por isso que tem sempre uma briga, né, entre escolas, entre gestões, entre organizações do carnaval, sobre quem é que tem títulos, quem é que tem mais título, quem é que é a maior vencedora. Porque, por exemplo, se a gente pega a Lava Pés quase sempre ganhava. Então, se a gente fosse contar os títulos da Lava Pés por completo, a gente teria praticamente ali uns 18, uns 19 títulos, né? Então, é bastante complexo nesse sentido. Então, o que era o Carnaval da cidade de São Paulo nessa época, né? O Carnaval da cidade de São Paulo, ele era basicamente um carnaval popular. Como diz Algavon Simpson, você tinha essa divisão entre carnaval branco e carnaval negro, né? O carnaval preto. Então você tinha, de um lado, os cordões, que já existiam nos anos 30, passam a se consolidar, entre aspas, nos anos 40, e nos anos 50 eles estavam ali passando por um período de crise, né? Que, como diz a Zélia Lopes, você tem ali também um clima de guerra, todo um clima de incerteza do governo Vargas, que você tem um problema de administração, de certa forma. Então, assim, o Carnaval de São Paulo ele era extremamente informal na sua organização, como eu acabei de dizer. Só que esse Carnaval paulistano, ele era também extremamente complexo, porque você tinha grandes bailes, que na sua grande maioria eram os mais organizados, bailes de fantasia, fantasias de luxo, fantasias de criatividade, ou fantasias mesmo ali para um festejo, né, uma festança. Você tinha ali bandas que nem sempre tocavam músicas de carnaval, às vezes eram outros tipos de música, mas você tinha esse festejo. Batalhas de confete, de serpentina e assim por diante. Nas ruas você também tinha os cursos, que eram aqueles carros decorados, então quem tinha carro tinha que passar também por uma regulamentação. Você também tinha alguns caminhões que participavam. Você tinha os festejos de carros, por exemplo, na Vila Esperança você tinha os carros alegóricos, na Lapa você também tinha carro alegórico, você tinha as grandes sociedades que faziam os seus carros alegóricos e assim por diante. Você tinha um grande carnaval da Lapa, um grande carnaval do Brás, um grande carnaval na região
da Vila Esperança, de certa forma. Então, ou seja, você tinha um carnaval muito espalhado pela cidade. Era uma cidade também que não era necessariamente muito bem organizada nessa sua estrutura. Então, assim, você tinha várias possibilidades, se assim podemos falar, de se chegar dentro dos festejos e dentro dessa organização como um todo. Então, assim, o que era o carnaval da cidade de São Paulo nessa época, a gente pode dizer que era um carnaval bastante improvável no que poderia acontecer e no que poderia vir. Por isso que, quando a gente vai falar das escolas de samba, é sempre bastante interessante, bastante importante, por isso que a gente sempre fala, da importância de resistência desses agrupamentos existirem, né? Porque você percebe, né? Entre o começo das escolas e dos cordões, que é ali das escolas das décadas de 30 e 40, mas os cordões, que é desde a década de 10, você tem pelo menos 40 anos, né? Quase 50, em que a informalidade, a organização, você quase não existia, né? Então, se a gente percebe que lá de 1914 até 1968 você vai ter uma presença maciça desses agrupamentos pelas ruas da cidade, mostra como, mesmo com toda a possibilidade de não existir carnaval em São Paulo, esses agrupamentos existiam, principalmente os agrupamentos negros como um todo. Então, assim, é interessante chegar, então, o que teria no quarto centenário da cidade. Então, o CPCC organizava, como eu já disse, os desfiles das escolas de samba, que aconteceriam em vários bairros da cidade, na Lapa, na Moca, no Brás e na Penha, e que seriam realizados os desfiles das escolas de samba dessa capital e do Rio de Janeiro, bem como concentrações carnavalescas com batalhas de confetes, serpentinas e lanças-perfumes na Lapa, e, por exemplo, né, esses festejos serem realizados no dia 20 e 21, no corrente mês, né, que seria ali em fevereiro. Interessante que os desfiles das escolas de samba, como bem coloca aqui, eles também aconteciam na região da São João, já aconteciam também algumas escolas desfilaram no Ibirapuera, algumas escolas desfilaram na São João, na Ibirapuera e no Anhangabaú. Então, ou seja, você não teve uma centralidade, como por exemplo é hoje, que você tem desfile no Sambódromo, na Ibi, no Butantã e você tem na Vila Esperança, que são os lugares oficiais. Nessa época não existia, porque também não existia uma centralidade. Então assim, você tinha às vezes escolas que desfilavam em todos esses lugares, escolas que desfilavam só em algumas localidades, dependendo da geografia, ficavam só num espaço, ou iam para outro no outro dia, e assim por diante. Então, ou seja, essa organização, ela era de certa forma para atender toda a localidade da cidade de São Paulo. E sempre vamos pontuar, gente, que nessa época, 1954, era muito difícil o deslocamento. Então não era muito fácil sair de uma região para outra, não tinha metrô, não tinha ônibus, como a gente conhece. Então era de bonde, né? E o bonde também não funcionava toda hora, né? E também era um pouco lento. Então, assim, os desfiles das escolas de samba aconteceriam em vários lugares. Os bailes, eles aconteceriam, portanto, nos salões. A maioria desses salões, eles eram de clubes privados. Então, ou seja, ou você pagava o ingresso, ou você era o sócio do clube. Então aqui a gente está falando de um carnaval mais branco, de certa forma, e de uma classe média para alta. Você tem ali o desfile dos carros alegóricos, que eles aconteciam, né, eles tinham na sua premissa a região ali da São João. Você tinha ali o clube dos tenentes, os democráticos, os fenianos carnavalescos, que seriam ali os artistas dos carros alegóricos. Embora a reportagem não comente, você tinha também a região da Vila Esperança, que também tinha ali os seus festejos de carnaval como um todo. E você também teria a visita dos jornalistas cariocas, né, a Associação de Cronistas Carnavalescos, a ACC, que iria ali participar dos festejos junto com o CPCC, numa irmandade de grandes carnavais que acontecia nas duas principais capitais do Brasil na época. Então, assim, dentro do que seria o centenário, vamos aqui ver o que os clubes ofereceriam aos seus convidados. Então, por exemplo, o Clube Municipal, você teria ali no dia 27, a partir das 22 horas, na rua Caio Prado, você teria o tradicional baile carnavalesco. E como nos anos anteriores, haverá farta distribuição de confetes, serpentina, pitos, e os sócios terão livre ingresso mediante apresentação da carteira, e outras informações serão dadas. Na Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB, você teria ali
batalhas, né? Um baile de carnavalesco, cujo traje era passeio ou fantasia, né? Bastante interessante essa ideia do traje de passeio, que seria uma roupa social para nós hoje, né? E o Tenente dos Diabos, né? Em sua apresentação, os tenentes promoverão, nos dias 27, 26 e 1º de março, 4 bailes carnavalescos verdadeiramente infernais, né? Os tenentes do diabo, eles também faziam parte dos carros alegóricos, né? Então você tinha, provavelmente, os carros alegóricos que eram para mostrar para o povo, e dentro do salão você teria ali, portanto, o bloco, né? Não um bloco, mas seria nas festejos dos tenentes. Você teria também a Rainha do Carnaval Paulista, que seria uma organização feita pelo CPCC em colaboração com a Comissão do Quarto Centenário, que seria a Rainha do Carnaval Paulista, né? Perceba que não é paulistano, ele é paulista, seria para todos. A votação não há limite para o número de inscrições, contanto que os candidatos fossem da cidade de São Paulo, maiores de 18 anos. Você faria ali, né, a sua apresentação como todo, e assim por diante, né? A gente tem, quem está no YouTube, a gente viu fotos anteriores e ali já apareceu a Rainha do Carnaval como todo. E assim por diante. Então assim, você ainda teria o concurso de marchas e sambas carnavalescos. Perceba a palavra, né? Sambas carnavalescos. Então aqui você tem a possibilidade de compositores desse universo mais amplo de enxergar o carnaval, que vem despertando grande interesse no concurso destinado a premiar as melhores composições de 54. O certame também é promovido pela CPCC e será realizado numa das casas de diversões da cidade perante uma comissão julgadora composta de 7 membros, entre músicos, colunistas carnavalescos e elementos do teatro e do rádio, e serão conferidos prêmios de 3 aos 3 primeiros. E os cordões carnavalescos serão localizados no Parque Anhangabaú, na Avenida São João, da Praça Correio a Marechal Deodoro. Que ali os cordões, eles não desfilavam nessa época junto com as escolas de samba, né? Isso vai acontecer com o tempo, quando a organização vai ficando mais centralizada, e principalmente porque os cordões, junto com as escolas, passariam também a buscar por captação de recursos como um todo. Dentro também dos festejos, você teria, como já foi falado, a presença de um grupo de frevo, né? E o interessante é que na manchete diz assim, né? Assistiram amanhã os paulistas a um espetáculo pré-carnavalesco dos mais interessantes. Trata-se de uma exibição pública do frevo, contagiante ritmo pernambucano, ainda pouco conhecido entre nós. Os melhores pracistas de Recife, selecionados entre elementos dos clubes Vassourinhas, Lenhadores e Toureiros de Santo Antônio, percorrerão as principais ruas do centro executando a cumplicidade coreográfica dessa exuberante, complicada coreografia dessa exuberante típica dança do Nordeste. Você teria a presença da Unidos do Salgueiro. A Unidos do Salgueiro, que no futuro se tornaria Acadêmicos do Salgueiro, né? Era o Morro do Salgueiro como um todo. E você teria ali a Escola de Samba Unidos do Salgueiro, do Rio de Janeiro, numa autêntica visão do Carnaval dos Morros Cariocas, né? Uma visão bem bastante estereotipada. E você teve ali a presença de 500 figurantes e 5 carros alegóricos na apresentação que aconteceria ali. Você teria ali a presença do Manuel Casimiro, calça larga, no Morro do Salgueiro. E também a Escola de Samba Brasil, que iria vir em caravana, Brasil liderado principalmente pelo Drauzio da Cruz como um todo. Como a gente está falando aqui a todo momento, você ter essa presença de um carnaval externo mostrava uma espécie de intercâmbio, se podemos falar, mas é uma visão também de mostrar como que a folia de São Paulo estava integrada a esses grandes centros. Nessa época no país, o Carnaval de Pernambuco e o Carnaval do Rio de Janeiro já eram os grandes carnavais existentes. E o Carnaval de São Paulo, a cidade de São Paulo, queria entrar nesse circuito. Só que nessa época, a verdadeira representante de São Paulo para o circuito brasileiro era Santos. Então a presença da Brasil, né, a grande escola na época, em termos de títulos de campeonatos, era uma possibilidade de também engrandecimento da festa em São Paulo como um todo. Então assim, você trazer o Salgueiro e o frevo era uma possibilidade de integração daquela ideia do quarto centenário, que é o quê? Mostrar essa cidade integrada, essa cidade que acolhe a todos e assim por diante.
Outro detalhe que é bastante interessante do quarto centenário como um todo é exatamente a imprensa e as empresas, né, que passam e que sempre chegavam no carnaval com uma possibilidade de recursos, né? Por exemplo, a TV Record, ela, entre aspas, é a TV que vai fazer a cobertura da época, né? TV Record é a Record que a gente conhece, mas só que era uma outra gestão, uma outra ideia. E dentro da cidade do carnaval, a cidade do carnaval ficava ali na região central, onde ficaria também onde existiam as apresentações dos carros alegóricos e também de cordões e tudo mais. Então você teria ali a apresentação do carnaval, que seria gravado, depois seria passado para a população em preto e branco. E você tinha ali exatamente a TV Record fazendo a cobertura. Você tinha outros elementos da imprensa, mas a TV Record que chama mais atenção, né? Porque ela fazia esses anúncios no jornal e foi a primeira grande, vamos dizer assim, emissora a fazer essa cobertura de carnaval. Se tem alguma imagem dessa época, aí é só indo talvez na Record para saber, né? Creio eu que deve existir, né? Mas seria interessante ver, né, o que foi filmado como um todo. E você também tinha várias menções a bebidas alcoólicas, a lança-perfume, que era vendida nessa época, e outras coisas mais, principalmente as fantasias de carnaval, que eram vendidas, né, distribuídas a vários preços possíveis, e uma das empresas era exatamente a Galeria Paulista de Modas, que ficava ali na Rua Direita, na região central da cidade de São Paulo. Compre sua fantasia e artigos de carnaval em nossa casa. Preço de ocasião única, na última semana, retalhos e saldos, e assim por diante. Só que o mais curioso desse carnaval na época, né, não só no carnaval do centenário, mas como todo, era a fiscalização. Uma das fiscalizações mais interessantes era de bebidas, né? Por exemplo, cerveja, Pilsen, Extra, Milton, o Manche, né, Munique, Brahma Extra e outras várias, um preço, né, nos bares e hotéis e restaurantes de 10 cruzados, recintos onde realizam bailes, 12 cruzados, e nos bailes, cabarés e dancings, 35 cruzados, e outras várias, né? Por exemplo, Água Prata e Caxambu, 3,50 nos bailes e hotéis, 4,50 onde o recinto onde se realizam bailes carnavalescos, e 25 em boates, cabarés e dancings, e assim por diante. Então, essa aqui é interessante, né? Porque o departamento de fiscalização, ele de certa forma ele ia nos bailes, né, fazer a fiscalização. Se não tivesse dentro do esperado, talvez rolasse ali uma multa, né? A famosa empresa da multa, que muita gente fala em São Paulo, já existia nessa época como todo. Mas também é interessante de pontuar que o carnaval ele tinha que ser de certa forma bastante organizado, exatamente porque ele era feito exatamente na sua grande maioria nesses bailes. Então dessa forma você tinha ali uma organização um pouco mais, vamos dizer assim, burocrática. Dentro dessa realização você também tinha a regularização da venda de artigos carnavalescos. Então, por exemplo, barracas licenciadas pela prefeitura para a venda de artigos de carnaval deverão estar de acordo, né? Deverão ficar localizadas de modo a não impedir o trânsito, quer de veículos, quer de pedestres, e nos refúgios centrais das grandes avenidas será permitido o estacionamento de pequenos carros para a venda de sorvetes, doces e etc. O que é bastante interessante, né? Porque como a cidade ela ficou bastante parada nesse carnaval do quarto centenário, você tinha que ter essa organização um pouco mais direcionada. E também você tinha a vistoria de caminhões ornamentados, né, que teriam que passar pela fiscalização para ver se eles estavam dentro da ideia de segurança e tudo mais. E quem fazia esse rigoroso policiamento era exatamente o Departamento de Policiamento Econômico da Coap, que organizou turmas de fiscalização para realizar o policiamento econômico durante o carnaval, principalmente visando o cumprimento da portaria que tabelou os preços das bebidas, refrigerantes e outras coisas mais. Também o taxímetro, ele era também fiscalizado nessa época, exatamente porque não tinha uma grande legislação como a gente conhece hoje. Mas o mais interessante do carnaval do quarto centenário, e também era comum no carnaval nos jornais da época, era a Igreja Católica, né? A Igreja Católica era muito importante nesse Brasil da primeira metade do século XX, e é bastante, né? Eu vou aqui, porque para deixar todo o nosso ação de neste ano, porém, se anda a aproximar
que teremos um carnaval de arromba, por quanto será um número sensacional de várias comemorações da passagem do 4º centenário da fundação da cidade do estado. Aproximar que teremos um carnaval de arromba, por quanto será um número sensacional de várias comemorações da passagem do 4º centenário da fundação da cidade do estado. Precisamos acentuar, não somos contrários, antes somos em tudo e por tudo favoráveis a festas populares e cívicas. É o famoso mas, né? Com a presença da multidão de paulistas, que sem recursos às voltas com a carestia da vida, ainda não puderam sequer sentir os aromas dos salões de bailes, dos banquetes e coquetéis com que vem brilhantemente comemorando a fundação da São Paulo de Piratininga. Mas receamos, e aqui é o mas, né? Sempre tem um mas nessa história, né? Eles ali estão, de certa forma, militando a favor, né, de um carnaval mais democrático, mas aí eles vêm com um mas, né? Mas receamos que esta mistura do carnaval com a magna comemoração venha até ser mesmo uma afronta aos gloriosos e heróicos fundadores de nossa terra bendita, que fizeram este Brasil maior, que é juntamente o nosso orgulho. Em todo caso, como à frente desses populares festejos estejam homens cultos e bem concisos de suas responsabilidades cívicas e culturais, esperamos que o Carnaval de 54 será motivo para grandes festejos populares e cívicos, ficando como um padrão para os anos que virão após. E aí você tinha o anúncio dos retiros religiosos, que eram muito comuns. Então, assim, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo, eles abriam um espaço que era muito comum para a Igreja Católica, e você tinha um anúncio dos retiros. Então, você tinha lá a data que ele aconteceria, o preço que ele teria, quem era o padre que estaria na organização, onde era o endereço, como chegar e assim por diante. Então, é interessante que a Igreja Católica, ela, de certa forma, não concordou com essa possibilidade de um grande carnaval existente na visão da igreja seria uma afronta aos grandes heróis da história de São Paulo, né? A afronta não existe porque não existiu grandes heróis, né? De certa forma, né? Mas aqui é uma visão bastante oficializada de chegar ao festejo como um todo. Então, assim, agora vamos para o carnaval em si, né? A gente já falou aqui muito de preparação, do que se esperava, né? Então, o programa, né? Qual era a programação? Então, o carnaval, dentro da organização do CPCC e de parte da organização do 4º Centenário, começava dia 27, por volta das 15 horas, com concurso de músicas carnavalescas. Você teria também a concentração das escolas de samba ao longo da Avenida Duque de Caxias e na Avenida São João. Você teria a chegada do Rei Momo, você teria também ali representantes do centro, da organização, da Rádio América, do Lago Paissandu. Você teria também palanques para o frevo pernambucano e com a Rádio América, no Paissandu, e também as escolas de samba. O percurso, Avenida Duque de Caxias, São João, Lago do Paissandu, São João, Vale do Anhangabaú e Praça das Bandeiras, que é essa região central, né? Onde hoje, infelizmente, o centro de São Paulo morreu, né? Aí depois, dia 28, você teria a concentração das escolas de samba novamente, os desfiles das escolas de samba, só que agora na Avenida 9 de Julho, na cidade do Carnaval, que teria a transmissão da TV Record, na gravação, para depois ser mostrado. Você teria também a exibição no frevo pernambucano e você teria ali o prêmio nas escolas de samba vencedoras do concurso. Dia 1º, você teria a exibição do frevo pernambucano novamente. Você teria a apresentação da Unidos do Salgueiro, né, do Salgueiro, que vinha do Rio de Janeiro, no Lago Paissandu, e também a apresentação das escolas de samba. Aí também no dia 2, você teria a saída dos carros alegóricos do Ibirapuera, exibição do frevo pernambucano novamente. Perceba que o frevo pernambucano era a grande sensação da época. E o percurso dessa empreitada do dia 2 era 9 de julho, Praça das Bandeiras, e você teria ali a TV Record, que faria ali na cidade do Carnaval a representação, e tinha ali o Vale do Anhangabaú, a Avenida São João e a Marechal Deodoro. Então, ou seja, percebe que o carnaval, esse carnaval popular para o povo, ele era, de certa forma, acabou ficando dentro do frevo, das escolas de samba e da apresentação dos carros alegóricos e dos cordões, né? O carnaval de baile, ele ficou no baile, então ele era extremamente inacessível para muita gente, né? Só que
toda a ideia da organização, toda a ideia do festejo, da grandiosidade esperada, foi um fiasco. O Carnaval do Quarto Centenário da cidade de São Paulo foi horroroso, segundo as crônicas de jornal. E peguei aqui um trecho do estado de São Paulo, né? Negar com grande esforço e entusiasmo produziram um resultado muito aquém da expectativa. O interesse provocado foi apenas momentâneo, deixando de existir tão pronto se esbatiam no ar os ecos de surdos e dos pandeiros e tão logo desapareciam as esquinas as últimas pasturas dos grupos carnavalescos. Por quê, né? O interesse do povo de ir até o centro assistir os carnavais dos cordões, as escolas de samba, do frevo e assim por diante, não foi muito interessante, né? Porque em 54, como eu disse, era mais interessante você ir para o interior, Pindamonhangaba, Sorocaba, Campinas, Guaratinguetá, Tupã, ir para Santos, do que ficar em São Paulo. Então, o Carnaval de Santos, por exemplo, ele tinha maior população ou maior público do que o Carnaval da cidade de São Paulo. Então, por isso que o interesse popular com os festejos não aconteceu do jeito que aconteceria. Só no final dos anos, só no início, na verdade, só nos anos 70, vamos ser bem sinceros, é que a gente vai ter uma disseminação e uma nova perspectiva das escolas de samba se inserirem dentro da festividade e da população. E aí você vai ter o boom no final dos anos 70, nos anos 80, que é o boom das escolas de samba de São Paulo como um todo. Então, ou seja, você não teve uma grande receptividade da população. Você teve, né? É sempre bom pontuar que o jornal ele meio que exagera um pouco também, tá? Mas você não teve uma grande receptividade ou a receptividade esperada. Por exemplo, nos festejos oficiais do aniversário da cidade de São Paulo, você teve uma grande presença. Mas porque você não tinha um concorrente, né? A festividade era ali. A abertura do Parque do Ibirapuera também foi uma abertura bastante chamativa, né? Você teve uma presença considerável de pessoas. A Feira Internacional que aconteceu na cidade de São Paulo, você teve também uma grande receptividade. Então o Carnaval não é que ele ficou isolado, ninguém queria ver ele, mas é porque a concorrência do Carnaval de São Paulo existia e era uma concorrência mais qualificada, que era exatamente o Carnaval de Santos. Completando com a matéria do jornal, há muita gente nas ruas, mas a sua participação nos foguetes limita-se à observação silenciosa dos saracoteios e esgares dos componentes dos blocos e cordões, que suando as bicas e roucos de tanto vociferar músicas inexpressivas e paupérrimas, dão à nossa Avenida São João e adjacências um ar verdadeiramente exótico. Por outro lado, abundam os excessos e as molecagens dos que nessas ocasiões julgam ser tudo permitido. Percorrem as ruas até altas horas aos uivos e palavrões, maltas de desclassificá-los de toda espécie, submetendo os transeuntes a eventuais espectadores os piores vexames, né? Uma coisa que chama a atenção aqui é a organização, né? Porque você não tinha regulamento, né? Então você não tinha, por exemplo, o Samba Enredo. O Samba Enredo de São Paulo vai surgir 2 anos depois, né? Com a Nenê em 56. E mesmo assim, não era uma coisa disseminada, né? O Samba Enredo vai ser de fato disseminado na cidade de São Paulo nos anos 70. Então, ou seja, você também não tinha, de certa forma, uma organização do que era esses festejos e essa competição. Por isso que você tinha várias competições de várias rádios, de várias empresas de TV, que dava ali uma premiação no final, mas você tinha critérios distintos, diferente de Santos, né? Que em 54, quando a prefeitura oficializa e organiza, cria um regulamento próprio, você tem uma organização das escolas do que elas vão fazer. Muito curioso e irônico, né? Porque hoje é o inverso, né? O Carnaval de Santos tem uma grande desorganização e o Carnaval de São Paulo tem uma organização, eu diria até que excessiva, de certa forma. Ainda dentro da crônica do Carnaval na época, já nos bailes, verifica-se a maior animação, todavia o preço excessivo cobrado pelos clubes e associações muito contribuiu para afastar das reuniões a grande maioria do público, receoso ainda de espetáculos constrangedores que se verificam comumente nessas ocasiões. Nem os bailes infantis escapam a essa progressiva dissolução de costumes. Pode-se observar a revoltante inconsciente dos responsáveis pela educação de nova geração ao permitirem se apresentarem seus filhos em público trajando fantasias absolutamente em desacordo com a sua idade. A raça assim
este hojiesco, inexpressivo, este melancólico carnaval do quarto centenário, né? Praticamente acabou com tudo que aconteceu na época, né? Uma coisa que também fica muito evidente, não só além das crônicas, mas outras coisas mais, era que você tinha uma grande assimetria, né? Esse carnaval branco da elite, do curso, dos bailes, era um carnaval muito inatingível para uma população de São Paulo que crescia no seu processo de imigração. Então você tinha ali, a partir dos anos 50 e 60, uma constante presente, né? Constante presença dos nordestinos e também de outras pessoas vindas do resto do país, mas principalmente da migração nordestina, e você teve uma nova configuração de cidade, principalmente no afastamento dessa população, né? Então, assim, esse carnaval de 54, você tinha essa organização dos bailes totalmente diferente dos demais, porque eles tinham, né, um investimento maior, que era um investimento próprio, também era privado. Então, por isso que o povo não chegou, né, não teve acesso a essa região. Já no carnaval de escola de samba, a gente teve uma premiação, que aconteceu lá no Paissandu. Teve na primeira colocação a Brasil de Santos, em segundo lugar a Lava Pés, que foi destronada, em terceiro lugar as Rosas Negras, né? Rosas Negras não existe mais, mas era a escola frequentada pelo Geraldo Filme, né? E outros vários sambistas, inclusive o seu Ralão do Peruche. O Lava Pés era a grande potência carnavalesca dessa época e perdeu para a grande potência do estado de São Paulo, que era a Brasil de Santos. Não tinha como competir com a Brasil de Santos. Era uma escola extremamente organizada. Tinha ali no Feijoada e no Drauzio da Cruz uma concentração de organização que era muito superior ao Carnaval de São Paulo. Era assim, anos-luz. Então por isso que não tinha nem como competir com eles. Já na categoria dos blocos, né, dos cordões, você teve o Paulistano da Glória, o Vai Vai e os Campos Elíseos. Só que na polêmica, né, o Camisa Verde ganhou um concurso também nos 400 anos da cidade de São Paulo. Então, para alguns, o Paulistano da Glória, que é a camisa que inclusive estou vestindo aqui, o Paulistano da Glória ele é campeão, mas para outros é o Camisa Verde, né? Para o Camisa é o Camisa Verde, né? Para o Paulistano é o Paulistano como um todo. O cortejo alegórico aconteceu também com desfiles ali dos tenentes, dos democráticos e tudo mais. E você teve também a apresentação de estandartes e outras coisas mais. Dentro das alegorias, as alegorias estavam dentro da oficialidade. Então você teve ali o Borba Gato e os bandeirantes como um todo. Você teve ali a representação da independência, né, Dom Pedro II, inclusive o Parque do Ipiranga, ele foi também um espaço de comemorações e outras coisas mais. E você teve ali, na apresentação das melhores músicas, né, no concurso de músicas e sambas de carnaval, você teve ali, em primeiro lugar, Está na Hora, de Conde e Nelson da Cruz. Em segundo lugar, Amor Perfeito, de Conde e Heitor de Barros. Em terceiro lugar, Lá Vem Ela, de Popó e Doca. Marchas, primeiro lugar, Vagalume, de Vitor Simon e Fernando Martins. Segundo lugar, Coronel, de José Herói e Orlando Monello. Em terceiro lugar, Botão de Rosas, de Dennis Bryan e Oswaldo Guilherme. O Popó e o Doca, eles eram da Nenê, né? Então fica aqui só pra gente ter essa pontuação aqui, né? Que nomes, né, que já existiam no carnaval estavam ali presentes. E em Santos, né? Como foi o carnaval de Santos? Extremamente organizado, como um todo, se concentrou principalmente na região do Gonzaga, então perto da praia. Durante anos o carnaval de São Paulo acontecia de Santos, acontecia na praia, inclusive os desfiles de escolas de samba. E você teve ali aproximadamente 100 mil pessoas que procuraram, né, localizar-se em Guarujá, São Vicente, Praia Grande, e as festas consagradas do Rei Momo, que aconteceram em salões, nas ruas e como um todo. O Conselho Municipal ofereceu um magnífico espetáculo e a sua população flutuante, que vem do interior, né, com desfiles de entidades carnavalescas no Gonzaga. Em Santos, teve também a organização jogadora, que teve também os desfiles das escolas de samba. Em primeiro lugar ficou a Brasil, em segundo a X9,
E Misses em terceiro, Flores do Jabaquara em quarto, Lira Infância do Marapé em seguida. Os ranchos: Boêmios em primeiro, Flor da Penha em terceiro, Vassourinhas Flor da Penha em segundo, Vassourinhas em terceiro. E Choros Aborrecidos em seguida, Rumba Calunga e Tupinambás por último, né, que as tribos. Carnaval de Santos também tinha a Batalha de Confetes Serpentinas, que você também tinha, aí era amplo, né? Participava ranchos, tribos e escolas de samba, só que a matéria não noticiou quem venceu. Provavelmente deve ter sido ou a Brasil ou a X9, que eram as grandes vencedoras. Mas o fato é que perceba que o Carnaval de Santos, ele era visto com mais, vamos dizer assim, frescor, não só pela imprensa, mas pelo público. Porque além de você ter o carnaval, você tinha praia, né? Coisa que São Paulo ainda não tem, né? De certa forma. Então você tinha essa grande distinção, porque as pessoas iam para o Carnaval de Santos por causa da praia e aproveitavam, já viam ali as escolas de samba como um todo. E assim elas vão crescendo, anos 50, 60, e nos anos 70 você vai começar a ter uma quebra, né, um desequilíbrio nessa ordem, e aí nos anos 80 você vai ter o boom das escolas de samba na cidade de São Paulo e o começo da derrocada das escolas de santo nas escolas de Santos como um todo. Só que a ressaca do carnaval na prefeitura foi um caos. O caso da comissão do quarto centenário agita a plenária na edilidade. E aqui um trechinho, né? O malogro dos desfiles dos carros alegóricos na terça-feira, Gordo e o Carnaval Paulista ocuparam a atenção dos vereadores na sessão de ontem da Câmara Extensa e Estéreo. Discussão travou-se quando o senhor Paulo Vieira, do PSP, se encontrava nas tribunas, criticando o prefeito, a quem atribuiu o malogro dos festejos carnavalescos e a decepção do desfile. O senhor Cândido Sampaio, de Teixeira Pinto, também criticaram o prefeito, degenerando a discussão por várias vezes e tumultuando os trabalhos. Por quê, né? A prefeitura não investiu, né? Então a Câmara de Vereadores passou a acusar o prefeito do que não aconteceu no carnaval como um todo. Só que aí veio a contraofensiva, né? Que aí a prefeitura começou também a ter os seus acusados. Acrescentou que a comissão do quarto centenário também cabe responsabilidade, como ao Centro dos Cronistas Carnavalescos, no malogro geral do préstito. Seu discurso, como o do seu predecessor, foi continuamente apartado pelos genistas. Contudo, seu requerimento foi aprovado. O senhor Homero Silva, da ADN, precisou bem a posição de sua bancada. Disse a comissão do quarto centenário e a prefeitura devem apurar todos os gastos realizados durante os 3 dias de carnaval. Observou que, afinal de contas, a prefeitura dera 2 milhões de cruzeiros para a realização dos festejos carnavalescos e salientou que é necessário apontar os responsáveis pelo desvio dessa importância e concluiu afirmando que devem ser punidos com rigor os que tenham desviado os verbos. Então, ou seja, a Câmara de Vereadores acusou a prefeitura e a prefeitura se fez de cega, dizendo que ela não tinha nada a ver com isso. A prefeitura, portanto, passou a criticar, falou que deu dinheiro, então a comissão e o CPCC não soube administrar o que foi feito. Então, seja um carnaval que terminou do jeito como ele deve terminar, né? Com confusão, algo que no futuro o Carnaval de São Paulo iria herdar como um todo. Então esse foi o Carnaval de 1954, um carnaval que teve, na sua grande essência, muita confusão, uma organização desorganizada, não era o foco e o interesse principal da comissão como um todo, que cuidava dos festejos do quarto centenário, então o carnaval ficou de fora. Indiretamente, você teve lugares e espaços que teve maior presença do público. Por exemplo, o Carnaval da Lapa e da Vila Esperança, ele era organizado pelo comércio local e por radialistas ali da região. Então, de certa forma, você tinha ali um crescimento maior, né? Por exemplo, os anos 50 é a época de ouro do Carnaval da Vila Esperança, também é a época de ouro do Carnaval da Lapa. Os bailes nos salões privados aconteceram do jeito que deveria acontecer, então ali não teve muita alteração. As escolas de samba, os cordões e os blocos tiveram ali seus problemas, principalmente com o público,
Mas no geral o carnaval ocorreu, não do jeito que talvez se esperasse, né, com apoio público. Esse apoio aconteceu, por exemplo, né, o contraste com a cidade de Santos, mas esse foi o carnaval de 54. Com o passar dos anos, né, praticamente 14 anos depois, a gente teria a oficialização do carnaval da cidade de São Paulo, que vai ter exatamente aí uma outra visibilidade, um outro investimento. Mas a partir desses anos, final dos anos 50 e anos 60, as escolas de samba passam por um período de seca econômica, seca de investimento, seca de público. E aí você vai ter exatamente o movimento para a oficialização do carnaval, mas essa pré-oficialização a gente vai abordar mais para frente em outro episódio, talvez em outra temporada ou em outro formato, não sei. Mas aí a gente vai falar, essa é outra história, outro momento. Então esse foi o nosso episódio de hoje, Carnaval de 54, Carnaval do 4º Centenário. Não deixe de seguir o Sobre essa Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, aqui no YouTube. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar esse vídeo. E se você tiver alguma plataforma de áudio, não deixe de curtir, comentar não, só de curtir, para você ter as notificações do podcast assim que surgir, né? Assim que for para o ar. Todas as quarta-feiras, a partir das 17 horas nas plataformas de áudio e a partir das 6 horas da noite no YouTube do Sambistas da Depressão. É isso, gente. Até a próxima. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.